estudando, aprendendo, nos relacionando, crescendo em andar com o Espírito Santo, saber mais sobre Ele, conhecê-lo. E na semana passada eu comecei esse tema, conhecendo o Espírito Santo para melhorar nosso relacionamento com Ele. Então, conhecendo o Espírito Santo para melhorar nosso relacionamento com Ele. Você concorda comigo que para você conhecer alguém é necessário tempo? É necessário caminhada juntos? Os antigos diziam assim, comer pelo menos 1 quilo de sal, né? E que às vezes nós estamos falando que conhecemos o Espírito Santo, mas na realidade nós só sabemos quem Ele é. Por exemplo, se eu te perguntar assim, você vai ao seu trabalho e você conhece a pessoa que está lá do teu lado? Você, eu conheço. O nome dela é talvez Marisa, né? Trabalha ali. Todo dia eu dou bom dia para ela. No almoço, às vezes a gente almoça junto, uma vez no ano. E no final a gente dá tchau. Se alguém te perguntar da Marisa, você fala assim, não, eu sei quem ela é. Mas se alguém perguntar assim, você conhece a Marisa? Eu falo assim, eu conheço. Só que na verdade você está dizendo assim, eu sei quem a Marisa é. Porque para a gente conhecer alguém, faz-se necessário investimento de tempo. Agora, se você pega, né? A Marisa é um estudo de casa. Né? Você se relaciona com a Marisa, você fica amiga dela, e vocês marcam uma viagem de 30 dias juntas. Aí vocês vão para vários lugares, e aí você vai tomar café com a Marisa, almoçar com a Marisa, dormir no mesmo hotel que a Marisa, talvez no mesmo quarto, vocês vão ter horas e horas de conversa. Depois de 30 dias andando junto, se eu te perguntar assim, você conhece a Marisa? Você conhece a Marisa. Eu avancei de saber quem ela é, porque agora eu gastei tempo com a Marisa, agora eu sei mais sobre a Marisa, então eu conheço a Marisa. Nossa relação com o Espírito Santo, ela precisa avançar essas casinhas. De não só nós sabermos quem Ele é, lendo a Bíblia, para nós convivermos com Ele, e para quando alguém pergunta se você conhece o Espírito Santo, sim, eu conheço o Espírito Santo. Porque eu aprendi a ficar horas conversando com Ele. Eu aprendi a andar com Ele. Nós dois estamos juntos o tempo todo, e agora a gente se tornou amigo. Eu me lembro de quando eu me converti, que eu sentia uma presença nos cultos lá da PIB de Juara. E um dia eu me converti, eu entreguei a vida a Jesus, e aí nas celebrações eu conseguia sentir assim, né, algo diferente. Né? E aquilo foi avançando, porque eu logo aprendi que eu tinha que orar. Então eu aprendi a sentir aquela presença em oração. Aí depois que eu fui vocacionado por Deus, eu fui para um seminário teológico. Lá no seminário, a gente se conhecia, lá a gente era amigo mesmo, porque a gente era interno. Então a gente passava o dia todo junto, estudava junto, dormia no mesmo local. E aí, entre os amigos, a gente se conhecia e, embora alguns, né, se destacavam mais assim para pregar em alguns lugares e tal, nós do internato sabíamos assim quem o fulano era e quem a fulana era. E eu, para a glória de Deus, e nem quero aqui dizer que eu era melhor que os outros, mas eu mantive o costume da oração e da palavra de Deus. Então eu gostava de sair lá do segundo andar, que era o internato, e às vezes subir lá para as salas de aula quando não tinha aula, e ficar lá o tempo orando, lendo a Bíblia, e às vezes ajoelhar ali na minha cama mesmo e orar. E eu tinha... era Cuiabá, eu ia em várias igrejas, então não tinha um lugar assim, porque parece que a gente cria uns ambientes, né, que a gente quer ficar com o Espírito Santo. Né? E eu estava sem esse ambiente, mas eu consegui criar um cantinho no quarto. E teve um dia que eu comecei a orar umas 7 horas, eu ajoelhei, li a Bíblia,
ajoelhado, igual minha mãe fazia, que eu via minha mãe fazendo, né? Deve dar mais certo igual minha mãe faz. Ler a Bíblia ajoelhado, né? E eu gostava de fazer isso. E um dia eu comecei lá às 7 horas e quando eu percebi, o pessoal estava me chamando para almoçar. E eu falei, nossa, você vai almoçar já tão cedo? Eu falei, não, mas já é meio-dia e pouco. Eu me lembro daquela experiência, que eu fiquei bastante tempo com ele. Aí eu me lembro que eu falei uns negócios lá que eu não entendi, eu acho que era dom de línguas, né? Você que começou, foi ali, né? Mas eu quero te falar isso para dizer para você que enquanto você não decidir conhecer o Espírito Santo, e para você conhecer, enquanto você não decidir que você vai precisar organizar a sua agenda para ficar tempos com ele, você não vai avançar do saber quem ele é para conhecer quem ele é. Então, assim, essas mensagens têm sido bem inspirativas, os nossos cultos têm sido muito bons. Mas nada disso vai prosperar na nossa vida se nós não aprendermos a investir tempo, e muito tempo, falando com Deus. Falando com o Espírito Santo. Você fala assim, mas pastor, eu começo a orar 5 minutos, acabou toda a minha agenda. Me diga uma coisa, se você marcar de sair com um amigo para tomar um café ou para almoçar, você antes de sair, você faz uma agenda do que você vai falar? E aí, chegando lá, você fala tudo o que você queria falar, e aí fala assim, tchau, amigo, valeu. Quando você vai sair com um amigo, ou as meninas com uma amiga, você vai, tipo assim, desarmado, não é isso? E às vezes, vocês estão no mesmo ambiente que vocês marcaram, naquela cafeteria, e às vezes fica sem assunto, né? Mulher é mais difícil, eu confesso, né? Mas às vezes o assunto acaba e o que é gostoso, a gente está no mesmo lugar. Nossa relação com Deus tem que ser de amizade. Você está orando aqui, tem 1 hora orando, você falou muito com Deus, falei quase nada. Mas eu estava ali aumentando a minha convicção de presença. E a qualquer momento ele pode me dar uma ideia. A qualquer momento ele pode me falar alguma coisa no meu espírito, no meu sentimento. Mas se você decidir que você quer avançar dessa categoria de saber quem é o Espírito Santo, para relacionamento com o Espírito Santo, tempo vai ser fundamental. Tempo será fundamental. Sem tempo é quase impossível você se relacionar com uma pessoa e com o Espírito Santo não é diferente, porque ele também é uma pessoa. Então, nesses dias, antes de a gente encerrar a série, lá para o dia 29, não esqueça desse conselho. Eu vou aprender a ficar horas na presença de Deus. Mas, pastor, eu tenho tanta coisa para fazer. Irmãos, você dirige daqui para o plano, é quase 1 hora. Se você ficar ali falando com ele, é uma amizade que vai crescer rapidinho. Sabe, você, tanto tempo, quem tem aquele celular fofoqueiro, que fala assim, essa semana você ficou 200 horas no celular. Tem aquele celular que te avisa que você está perdendo 8 horas passando Reels, né? E aí você começar a falar assim, não, eu vou pegar essas horas aqui e eu vou investir na minha relação com Deus. Eu vou investir nesse relacionamento com Deus. Já valeu a pena a série. Se você sair desse tempo precisando, querendo investir tempo em Deus. Dessa série, eu falei já que com o Espírito Santo precisamos desenvolver comunhão. Que o Espírito Santo não é algo, ele é alguém, ele é uma pessoa. Que o Espírito Santo, com o Espírito Santo precisa existir relacionamento. E 4º ponto da semana passada foi que as reações à presença são variadas e independentes. Em resumo, esse 4º ponto é cada um cuida do seu. Porque isso aqui é importante. Porque às vezes, na sua experiência de andar por igrejas ou conviver com pessoas de reações diferentes, você se fechou para o Espírito Santo. Ah, não, se for passar daquele jeito lá, eu não quero. Né? E aí,
A pessoa está lá vivendo a vida dela, mas você parou, você travou. Você não consegue. E aí as reações são variadas e independentes. Basicamente tenha a sua relação com o Espírito Santo, deixa a dos outros para lá. Foi isso. E o quinto ponto, esse é um ponto novo, os sentimentos e emoções e posicionamentos do Espírito Santo. A mensagem dessa noite ela é de instrução, de revelação. Eu quero, em nome de Jesus, ao final, ter revelado características do Espírito Santo que precisarão ser consideradas por cada um de nós. A gente parar de tratá-lo como um sentimento, arrepio, alguma coisa que acontece de vez em quando, e avançar para o fato de que ele anda conosco o tempo todo. E que ele é uma pessoa com sentimentos, com emoções e com posicionamentos. Então, a ideia principal é essa. E Deus me deu uma sentença aqui para dar abertura a esse ponto. Quanto maior for a nossa convicção de presença ativa do Espírito Santo em nossas vidas e no nosso dia a dia, mais profundo será o relacionamento com Ele. O que eu pensei? Que aumentar a nossa convicção de presença. Convicção. Eu estou convicto que Ele está aqui comigo. Eu estou convicto que Ele opera na minha vida. Eu estou convicto que Ele anda comigo em qualquer lugar. A Thalita fala, né, e a gente é meio assim também, meio parecido, que o pessoal sempre fala assim, nossa, eu não gosto de ir em Salvador, chegar em Salvador é um climão pesado, porque aí ela fala assim, mas a gente não tem o Espírito Santo? Quando a gente chega no ambiente pesado, quem tem que pesar é o ambiente deles. Porque maior é o que está em nós, né? Agora, de crente que entra em ambiente pesado e sente o peso, quem tem que sentir o peso da nossa presença é Satanás, o diabo. Mas se nós não temos convicção de que ele entra com a gente nos lugares, a gente pensa que a gente está sozinho. Então, quanto maior for a minha convicção de que Ele está comigo, não só num culto, não só quando eu estou ajoelhado orando, não só quando eu estou louvando, mas em todo o dia Ele está comigo, quanto maior for essa minha convicção, mais profundo vai ser o meu relacionamento. Tem um pastor que eu gosto, assim, mas ele tem que ter uma certa habilidade para ouvi-lo, né? Mas ele fala assim, tudo fala. Ele anda e ele percebe assim que o Espírito Santo está em todas as coisas. Ele fala assim, eu fluo em qualquer lugar. E é verdade. Quem tem convicção de presença, flui em qualquer lugar. Em qualquer situação. Então, quanto maior for a nossa convicção, maior vai ser e mais profundo vai ser o nosso relacionamento com Ele. O Espírito Santo é uma pessoa sem corpo que habita no nosso corpo. Essa definição do Espírito Santo é legal. Ele é uma pessoa sem corpo que habita no nosso corpo. Então, o nosso corpo é santuário, é a morada do Espírito Santo. Ele não tem o corpo, escolheu o nosso para morar. Então, nós somos a habitação dele. Então, ele é uma pessoa que mora dentro da nossa pessoa. Ele é uma gente morando dentro da gente. Nós somos a casa, nós somos o templo, nós somos o lugar do Espírito Santo. A gente canta isso, a gente fala isso. E nesses dias eu quero que você comece a viver isso. Eu sou morada da presença. E como pessoa, ele tem sentimentos, emoções e posicionamentos. Vamos então conhecer sentimentos do Espírito Santo. Primeiro, que eu coloquei aqui, que na palavra de Deus está revelado que o Espírito Santo sente, pensa, se relaciona e age por vontade própria. Essa do age por vontade própria me vem à mente aqui o Filipe, que depois de pregar ao etíope, sai correndo e desaparece, né? O Espírito Santo quis que ele aparecesse em outro lugar.
Então o corpo do Felipe se trasladou, porque o Espírito Santo quis. Vontade própria. Então tem coisas que a gente vai fazer, que ele vai fazer por nós, por vontade dele, e está tudo certo. Está tudo certo. Então o primeiro sentimento que eu coloquei aqui é um sentimento negativo. O Espírito Santo se entristece. A vida de pecado de uma pessoa entristece o Espírito Santo. A vida que vive aquém do que a nova vida em Cristo propõe é motivo de tristeza para o Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, a proposta de vida que Deus nos tem é de uma vida abundante, amém ou não amém? De uma vida plena. E viver aquém disso é viver entristecendo o Espírito Santo. E antes esse versículo de aqui Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Eu confesso que eu conheço esse versículo há muitos anos. Mas eu nunca tinha parado para pensar no poder que Deus deu a mim e deu a você. Seres finitos. Quem somos nós em relação a Deus? Isaías, ele força assim, menos que nada. Nós somos menos que nada. Como que o menos que nada recebe o poder de entristecer o soberano? E aqui está dito que nós, pequenos como somos, recebemos de Deus o poder de entristecer o soberano Deus, que mora dentro de nós. E eu passei a semana pensando nisso. Eu disse, como que pode isso? Aí eu lembrei de uma outra qualidade de Deus, que é Pai. A paternidade de Deus. E eu pensei que eu sou pai. E aí eu lembrei que filhos entristecem pai. O pai é maior, amém ou não amém? Mas o filho é capaz de entristecer um pai. Eu entristeci meu pai uma vez. Que eu percebi, né? Devo ter entristecido muitas outras vezes. Mas teve uma que eu fiz, que eu precisei ligar depois e falar, pai, me perdoa. Eu fiquei pensando assim, é isso. Nós somos tão pequenos. E nós recebemos de Deus o poder de entristecer a Deus. Isso é dramático para nós. Uma vida de pecado entristece a Deus. Então, a coisa acontece mais ou menos assim. Eu peco com alguém, eu tenho ali a coragem, e eu oro, e eu chego e tenho a facilidade de dizer assim, olha, fulano, me perdoa. Me perdoa. A pessoa me perdoa, eu fico bem. Mas tem alguém que está triste com o seu pecado. E que raramente ouve de nós, Espírito Santo, me perdoa. Porque o meu pecado entristece mais do que a pessoa. Entristece o Deus que mora dentro de mim. Então, uma vida de pecado não tem a ver só com a relação interpessoal. Uma vida de pecado tem a ver com a relação com Deus. E nós começamos a entender que a vida de pecado é interpessoal. Não, eu estou bem com a minha esposa, estou bem com meus amigos, eu tinha ofendido meu chefe, mas está tudo bem. Só que o meu e o seu pecado ofende a Deus. Ofende a Deus. Ofende a Deus. E esse poder de entristecer o Espírito Santo, nós precisamos lidar com isso. Porque senão nós corremos o risco de estar bem com todo mundo ao nosso redor e muito mal com Deus. Entende? Está entendendo? Você pode ser o maior gente boa para todo mundo, mas com relação a Deus você está com a dívida tremenda. Você está perdido porque Deus olha para você, Ele não está achando prazer na sua vida. Porque você entendeu que pecado tem a ver somente com o outro. Não, pecado tem a ver com entristecer a Deus. E olha que
A convicção da presença vai te ajudar demais. Porque se toda vez que o pecado bater a sua porta, você disser assim, eu não quero entristecer a Deus com essa atitude, você vai parar de ofender muito mais as pessoas ao seu lado. Eu poderia dar essa resposta, eu poderia fazer isso, eu poderia mentir ali, eu poderia assinar esse papel, mas essa minha atitude vai entristecer o Espírito Santo que mora dentro de mim. E eu não vou fazer mais. Está entendendo? Deus nos deu esse poder de entristecer o Espírito Santo. Isso tem que ser lidado com sabedoria. Nós somos seres finitos e foi dado o poder de entristecer o Deus soberano. Nós somos filhos capazes de entristecer o Pai. Viver uma vida cristã indiferente àquilo que é o plano de Deus para a nossa salvação é motivo de tristeza para o Espírito Santo. A palavra de Deus mostra que o vento ouve a voz de Deus e obedece. Lembra? O barquinho está, afunda ou não afunda, afunda ou não afunda, a tempestade está para afundar o barquinho. Jesus vem e fala assim, cala-te. E o vento cessa. Aí, comparando esse momento do vento ouvir a voz e ceder, eu fui para Isaías 1:3, quando Deus denuncia assim, o boi conhece o seu possuidor e o jumento, a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ele está dizendo, se o boi vê a carroça e sai entrando para o dono colocar a carroça sobre ele. O boi reconhece o seu dono, o jumento reconhece o seu dono, mas o meu povo não me entende. Você acha que Deus está dizendo isso assim, rindo, fazendo uma festa no céu? Não, um Deus entristecido. A nossa desobediência, o pecado, a vida abaixo do que Ele preparou para nós, provoca no Espírito Santo um sentimento de tristeza real. Real. Não é fictícia. Provoca um sentimento de tristeza real. Segundo sentimento do Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser resistido. O Espírito Santo pode se sentir resistido por nós. No discurso de Estevão, que foi o primeiro mártir da história do cristianismo, ele começa a explicar Jesus a partir de Moisés. Ele vai explicando e passa pelos profetas até chegar em Jesus, e o povo está ali ouvindo Estevão, daquele discurso perfeito dele. E aí, quando ele vai afunilando o discurso, quando chega no versículo 51, ele olha para aqueles homens assim, homens obstinados, incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resisti ao Espírito Santo como vossos pais. Olha que declaração, olha que denúncia. Ele está dizendo, olha, vocês são obstinados, incircuncisos, quer dizer, a circuncisão era uma marca no menino judeu que dizia que ele era filho de judeu, original. Então assim, o ouvido de vocês não provam que vocês são filhos de Deus. O coração de vocês não é circuncidado. Vocês resistem ao Espírito Santo, como fez o pai de vocês. Talvez na nossa história também veio uma geração de crentes na família que não tem relacionamento com o Espírito Santo. Quando Estevão denuncia isso, a palavra vai dizer que os homens, as pessoas estavam ouvindo esse discurso, começaram a bater o queixo de raiva, pegaram em pedras e apedrejaram Estevão. Porque às vezes é mais fácil calar aquele que está nos levando para um lugar de santidade do que ouvir sobre os nossos fracassos. É mais fácil dizer que aquele que é o portador da mensagem tem que morrer do que mudar o coração. E nesse sentido parece que às vezes a mensagem, o mais certo a fazer, ainda mais nessa época de YouTube, né?
Vou trocar essa mensagem, está dura demais. É mais fácil calar quem está falando do que se adequar à palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, olhar para isso e saber que o Espírito Santo pode ser resistido. Recusar ouvir a voz do Espírito Santo é um ato de resistência. Ele é uma pessoa que precisa ser considerada, independente se você gosta ou não. Eu sou desse jeito, se eu não gosto de umas coisas assim, eu não gosto, né? Eu gosto assim de falar de Deus, de Jesus, da salvação, e olha que são poderosos, Deus, Jesus, mas quando vai para o Espírito Santo, eu não gosto, sabe como é que é meu jeito? Agora você imagina uma pessoa ouvindo da sua boca que você não gosta. Você criou um jeito e o Espírito Santo está ali querendo falar com você, falando no teu ouvido, e você não gosta de você, não. Resistência. Eu quero agir, eu quero mudar o seu caráter, eu quero entrar em você, eu quero mudar a sua história, eu quero fazer de você uma nova moça, um novo rapaz, um novo homem. Eu tenho uma obra na tua vida, mas você não gosto. Resistência. Talvez porque você viu alguma coisa, talvez porque alguém um dia entregou uma palavra para você, o negócio não cumpriu, talvez por causa de uma experiência ruim, aí você fechou as portas. E agora, quando a voz vem sobre você, você automaticamente rejeita, expurga. Isso é muito ruim. Mas nós temos esse poder de entristecer o Espírito Santo, de resistir ao Espírito Santo. Não ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos, é oposição a Ele. Não é uma coisa que vai ficar de graça para nós. Não ouvir a sua voz é um caminho escolhido de oposição a Ele. O Espírito Santo sente quando está sendo resistido. Terceira coisa, o Espírito Santo pode ser insultado e ultrajado. Quando que isso acontece, pastor? Quando alguém despreza deliberadamente a graça e a obra de Deus. Eu já entendi, Jesus é o único Salvador, a cruz perdoa o meu pecado, eu já entendi tudo isso, mas eu deliberadamente não quero. Quero manter a minha vida na mesma rotinazinha. Não quero mudar um trisco. Não quero mudar nada. A Bíblia vai dizer que isso é ultraje ao Espírito Santo. Hebreus 10, 29 diz assim: de quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que pisou aos pés do Filho de Deus e teve por profano o sangue da aliança, com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Sabe, aquele que deliberadamente sabe que o Espírito Santo tem falado, tem levado você para uma direção, para uma conversão, para uma decisão por Ele, mas você insiste deliberadamente a manter a sua vida na mesma rota que está. Isso é tão sério. Isso chama-se de ultraje, desprezo, insulto ao Espírito Santo. Quando alguém já entendeu a obra salvadora e continua desprezando isso, é um insulto deliberado. É um desprezo que o fere. O Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. Eu já disse 3 características mostrando na Bíblia. Nós podemos entristecê-lo, podemos resisti-lo e podemos até insultá-lo. Podemos insultar o Espírito. Um outro sentimento do Espírito Santo é que ele nos ama. É interessante isso. Porque nós entendemos o amor de Deus, entendemos o amor de Jesus Cristo, mas talvez não temos decorado um versículo que diz que o Espírito Santo também nos ama. Que Ele tem amor por nós. Eu não sei quantos de vocês já passou por alguma situação de tristeza
profunda de perda de alguém, de doença, e no meio da oração Deus não te dá a resposta, mas você sabe que está sendo amado. Eu já passei por situações e falei assim, Deus, eu queria que o Senhor só me desse uma resposta positiva, e o Senhor faz eu sair daqui me sentindo amado. E eu descubro que tem um amor que é dele dentro de mim. Dentro de mim. Porque é a palavra que diz que o Espírito Santo também ama. Ele age movido por amor. O amor é um atributo do Espírito. Romanos 15:30. Rogo-vos, irmãos, por meio do Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito. Pelo quem? Pelo quem? O Espírito Santo que mora em você te ama. Ele ama você. Que luteis comigo, orando a Deus por mim. Eu acho isso tão interessante. Amor aqui não é apenas um atributo do Espírito Santo, é também um sentimento que ele expressa. Ele expressa por nós. Deus me levou a Marcos 10, capítulo 21, pensando sobre esse amor, e Jesus ele era cheio do Espírito Santo. Jesus, em dado momento, ele se depara com um moço que tinha muitas posses, e o rapaz entendia muito sobre salvação. E Jesus tinha um teste para aquele rapaz. Jesus ia dizer para ele assim, ele disse depois, olha, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e volta e siga-me, e eu te darei um tesouro nos céus. Jesus tinha esse teste para o coração daquele rapaz, e Jesus, observando aquele moço, diz o texto que antes dele dizer, Jesus o amou. Ele não vai passar nesse teste. Ele vai virar a costa para mim, mas eu o amo. É legal demais, assim, é profundo, porque ele poderia dizer assim, quer ver o frouxo? Esse aí vai arregar, eu já estou com raiva dele. Pelo contrário, o texto diz assim, Jesus olhando para ele, o amou. É um amor inexplicável, porque o cara ia virar a costa para ele, virou. Sabe, o Espírito Santo está aí dentro de você. Por mais que você tenha errado, está errando, por mais que você tenha sofrido ou está sofrendo, ele manifesta amor dentro do seu coração. Ele ama, porque é atributo dele. Jesus olha para aquele moço e essa expressão, o amou, me chamou muito a atenção. Quinta coisa, o Espírito Santo intercede com gemidos. Por que o Espírito Santo geme para interceder por nós? Porque a gente é muito bobo. A gente precisa de uma intercessão até para a nossa oração não chegar certinho, conforme nós falamos nos ouvidos de Deus, porque se chegar. Quantas vezes você, num problema, fala assim, eu queria ela morrer. Já pensou se o Espírito Santo intercede? Isso chega direto lá, já teria morrido umas 15 vezes. Não é não? Aí quando a gente fala assim, ai que vontade de morrer, o Espírito Santo fala assim, não Deus, não é bem isso não, calma aí. O que você quer mesmo? Não, eu só estou triste, magoado. Você falou que queria morrer, já estava vindo os anjos aí. O Miguel, que o Miguel é da espada. Entende? O Espírito Santo intercede por nós, diz assim, calma aí. Calma, Deus, calma. Né? Ele é doidinho mesmo, ele não sabe o que fala, não. Não sabe o que fala. O Espírito Santo é o nosso intercessor. Como é que eu vou ignorar alguém que está me livrando toda hora? Como é que eu não vou me relacionar com alguém que está livrando o meu couro toda hora? Em todo o tempo. Romanos 8:26 vai dizer assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Quem que me ajuda na fraqueza? O Espírito Santo. Quando você diz assim, eu não dou mais conta, eu estou fraco, quem que entra em atuação? O Espírito Santo. Como é que você vai ignorar uma pessoa dessa, irmão? Como é que você vai ignorar alguém que entra na sua vida no momento de fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém?
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis quer dizer uma expressão de sentimento profundo. Ele sente a nossa dor, ele vai diante do Pai, dizendo, Pai, calma aí. Eu preguei uma mensagem na terça-feira sobre aquele figo que não deu fruta e o dono da vinha, porque o figo estava plantado na vinha, já queria cortar, e o jardineiro chega e fala assim, espera mais um ano. Eu vou cavar aqui, vou colocar fertilizante. Volta aqui o ano que vem, se não tiver fruta, aí só corta. O Espírito Santo é esse jardineiro na nossa vida. Mata ele agora não. Não faz o que você quer fazer, não. Calma. Volta aqui o ano que vem, ele vai estar melhorzinho. E ele sofre com isso. Porque daí ele fica no nosso coração, dando sinal, dando direção, guiando nossa vida, a gente desobedecendo. Assim, ó, já está chegando o seu tempo, vamos melhorar a criatura. Ele é o intercessor. Ele é o intercessor. E ele geme para nos ajudar. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Sexta coisa, o Espírito Santo como pessoa, ele fala. Toda vez que nós começamos a estudar sobre o Espírito Santo, que eu incentivo a igreja a orar, a gente como pastores aqui e supervisores, não, gente, vamos orar, vamos fazer vigília, vamos fazer jejum e vamos para cima. Aí começa até as dúvidas. Você olha, eu estava indo ali e eu senti uma voz assim no meu espírito, eu estou bom ou eu estou doido? Irmão, você não estava orando, por que você está doido? O que está dentro de você fala. Quem está dentro de você fala. Quando você começa a ler o livro de Atos, se você ler com atenção, você vai ver o Espírito Santo, uma pessoa ativa, falando, dizendo sim, dizendo não, vai, fica. Atos 13, 2 vai dizer, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Ou seja, repetiu e falou. Ele fala. Disse o Espírito Santo. Aí vem o que ele disse: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Hebreus 3:7. Portanto, como diz o Espírito Santo? Como o quê? Repita comigo, fala. Como fala o Espírito Santo? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Repete no Apocalipse várias vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito Santo não é um mudo. Ele fala. Mas se você começar a ouvir a voz dele, está tudo certo, você não está doido, continua. Porque é nessas vozes dele que ele vai colocar você no caminho certo. É nessa de ouvir a voz dele que você vai experimentar uma vida plena diante de Deus. Lembre-se, irmãos, a Bíblia diz, Deus diz, eu sei os planos que tenho para você. Nós estamos sendo ensinados uma vida cristã onde nós queremos colocar Deus nos nossos planos. Nessa guerra, parece que eu vivo orando, dizendo assim, Deus, eu sei os planos que eu tenho para ti. Me ajuda nisso, me ajuda naquilo, porque eu sei os planos que eu tenho para ti. Quando, na verdade, não é assim que funciona. É o Espírito Santo dentro de nós dizendo assim, eu sei os planos que eu tenho para ti. Ele sabe, ele fala, e ele direciona. O Espírito Santo é um mestre, sétima coisa, ele ensina. João 14, 26 vai dizer, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Quem vai ensinar você a viver, irmão? O Espírito Santo. Parece desesperador quando diga assim, eu não sei o que fazer. É um lugar perfeito para você ir diante do Espírito Santo e falar assim, eu já não sei mesmo, o que o senhor quer que eu faça? Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. O Espírito Santo, acho que se eu fosse pedir para ele escolher, Espírito Santo, o senhor prefere alguém que sabe tudo da vida dele ou alguém que não sabe nada? Eu estou preferindo quem não sabe nada. Porque Deus tem a oportunidade de dar direção. O problema do Espírito Santo é com quem sabe tudo. O problema do Espírito Santo é com quem, ao invés de ser ensinável, quer ensinar o Espírito Santo. Não, porque a igreja tem que ser assim. Tal coisa tem que ser assado. O Espírito Santo fala assim, você está bem sabidinho, né? Quer mandar até em mim. Que a minha vida vai para tal destino, para tal lugar. E o Senhor, Espírito Santo, vai me ajudando aí. Eu falo assim, meu filho, não funciona assim não. Porque Ele nos ensina. 1 Coríntios 2,12. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, do qual também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Comparando coisas espirituais com as espirituais. Ele é o nosso mestre. Ele nos ama. Ele habita em nós. Nós, mesmo pequenos, insignificantes, foi-nos deixado o poder de entristecê-lo, de insultá-lo, de desprezá-lo, de resisti-lo. É algo impressionante. Como que um serzinho pequeno como nós. E a minha pergunta é, como é que eu te entristeço, Espírito Santo? E a resposta é clara, desobedecendo. Como é que eu te alegro? Obedecendo. Como é que eu acerto a sua direção? Ele diria para nós, me ouvindo. Como que eu te ouço? Gastando tempo comigo. Como que eu sei claramente o que tenho que fazer? Gastando tempo comigo. Considerando a minha presença. Porque, irmãos, uma das coisas que me consolou demais quando eu me converti foi essa convicção de presença. Porque com essa convicção de presença eu nunca mais me senti só. Eu nunca mais me senti só. Nunca mais. Eu perdi tudo quanto é amigo da cidade. Mas eu nunca mais tive aquela depressão de que nem liga para mim, que eu estou sozinho, porque eu lembrava, eu não estou só. Porque o Espírito Santo está comigo. Ele está comigo. E o avanço dessa relação vem quando nós abrimos todos os quartos da nossa vida para que Ele possa organizar. O problema é que muitas vidas cristãs estão funcionando assim. Se a sua vida fosse uma mansão, você liberaria o Espírito Santo para mexer em tudo. Vai na piscina, vai lá na churrasqueira, faz almoço, usa a cozinha, vai no quarto dos moleques, vai na brinquedoteca, usa o gramado do Espírito Santo, mas tem uns cômodos aqui na minha casa que você não entra. Algumas pessoas se relacionam com Deus assim. Coisas, áreas, situações que Ele não abre nem para a presença do Espírito Santo. Aí mantém pecados, mantém coisas ocultas. Às vezes é a maior boa pinta com todo mundo. Mas o Espírito Santo que mora em você sabe que Ele não está podendo te dar uma vida plena, porque você não se entregou plenamente para Ele. Você só não tem uma vida plena, perfeita, porque ainda tem coisas que você reserva para lutar sozinho. Para decidir sozinha, decidir sozinho. E a palavra desta noite é para que a gente abra completamente a nossa vida para a atuação do Espírito Santo.
em tudo e em todas as áreas, que Ele possa entrar e atuar como mestre, atuar como aquele que me ensina, aquele que me ama, aquele que me instrui. E eu decididamente saio daqui nessa noite dizendo assim, eu vou me cuidar mais, porque eu não quero jamais entristecer o Espírito Santo. Não quero insultá-lo com a minha desobediência. Eu não quero ultrajá-lo, porque eu já sei que Ele me chamou. Eu já sei que Ele me quer. Eu já sei que Ele tem um projeto para a minha vida. Eu não quero ultrajar, porque eu já sei. Eu não quero me fazer de desentendido com Ele. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar com você. E se tem algum aspecto da sua vida, alguma área da sua vida, que você nesta noite entendeu, falou assim, eu entendi isso aí. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu posso ou não gostar de me relacionar com Ele, mas se eu não gostar, Ele vai ficar muito triste comigo. Eu tenho que começar a me relacionar com Ele. Eu tenho que aprender a investir tempo nessa relação. Eu não quero entristecer aquele que me dá tudo. Eu não quero entristecê-lo. Não quero resisti-lo. Não quero ultrajá-lo. Eu quero sair daqui convicto que Ele me ama. Que Ele é uma pessoa que fala. E o meu ouvido não é incircunciso. Eu não quero sair daqui com o ouvido incircunciso, ou seja, ouvido que não é comprovadamente um ouvido pronto para ouvir a voz de Deus. Eu quero sair daqui com o meu coração circuncidado, marcado. Esse coração ouve a voz de Deus. Eu quero liberar todas as áreas da minha vida, para que o Espírito Santo entre, me ensine, me transforme, me ajude, me socorra, interceda por mim. Espírito Santo, nós somos teus aqui nesta noite. Nós queremos orar a Ti, Santo Espírito, para que o Senhor nos ajude a aumentar a convicção da presença dEle, do Senhor aqui. A convicção de que o Senhor está aqui, que o Senhor vai conosco para lá, que até a noite, quando nós dormirmos, o Senhor vigia o nosso sono. O Senhor está conosco o tempo todo. Eu quero sair daqui convicto, eu quero que meus irmãos saiam daqui convictos desta presença que salva a minha vida. E tem coisas, Espírito Santo, que nós ouvimos. Há pessoas aqui que ouviram coisas lá nos 13 anos de idade. E depois não teve obediência, o ouvido fechou. E o Senhor está dizendo hoje que o Senhor voltou a falar com ela. Mas a coisa é a mesma, o Senhor não mudou o projeto. Assim como Jonas, Senhor, que o Senhor falou uma segunda vez com Jonas. A fala foi a segunda vez, mas o plano foi o primeiro plano. Hoje Deus está mostrando para você, eu volto a falar contigo, mas o plano que eu tenho para você é o mesmo. Eu tenho um chamado para você. Eu tenho um propósito para você. Lembra aquelas coisas que você esqueceu? E a partir dali a sua vida nunca mais foi para frente. Porque você andou em desobediência ao Espírito Santo. Nessa noite simples, Ele está dizendo assim, eu volto a falar contigo. Desde que você me obedeça. Como deveria ser feito há 13, 15, 20, 30 anos atrás. Pai, em nome de Jesus, se o Senhor está tratando com alguém aqui nesta noite, Pai, continue a fazer isso. Continue a fazer isso. Tem uma voz retornando a esse ouvido. Tem uma barreira sendo quebrada. Tem uma barreira sendo quebrada. Tem escama caindo de olhos aqui nessa noite. Porque o Senhor, por misericórdia,
volta a falar conosco. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todos saímos daqui nesta noite convictos da Tua presença em nós, em todo o tempo e em toda e qualquer situação. Você pode ficar em pé e abrir a tua mão e orar em voz alta comigo, dizendo que o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus e o relacionamento com o Espírito Santo esteja comigo hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Aumente sua convicção da presença. Ele está e Ele estará com você o tempo todo. Que Deus abençoe. Uma excelente semana a todos.